o nosso irmão presbítero Samuel, que está com a oportunidade para compartilhar a palavra de Deus nessa noite, a igreja. Por favor, vê o microfone aí para o Samuel, e que você possa aproveitar esses momentos para refletir sobre aquilo que Deus quer falar ao seu coração nesta noite, amém? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Graças a Deus. Então vamos lá. Som. Graça e paz a todos, amém, irmãos? Boa noite aos nossos visitantes. Que Deus possa abençoar as suas vidas e que possa falar conosco também nesta noite através da sua palavra. Irmãos, eu confesso que eu tinha preparado 2 mensagens e eu estava querendo pregar uma outra mensagem, mas eu fui levado pelo Espírito Santo de Deus a trazer essa mensagem novamente. Nós falamos dela no encontro de casais ali em Minas, e essa mensagem foi pregada ali no dia 1º dia 1º de novembro, e haja visto que hoje, dia 30 de novembro, nós iremos falar novamente. Quem estava ali vai lembrar, e você que não estava, vai participar nesta noite do que Deus falou conosco lá. Amém? Eu queria que você, irmãos, abrisse a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Depois também nós iremos ler mais alguns versículos, no capítulo 2 e capítulo 3 também. O livro de Gênesis é muito fácil, é o primeiro livro da Bíblia. Abriu o livro, já encontrou. Capítulo 1, versículo 26. Todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Capítulo 2, versículo 7. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Versículo 18 do capítulo 2, continua nesse capítulo, vamos lá para o 18. Versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Versículo 23, mesmo capítulo 2. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Agora vamos para o capítulo 3, o versículo 3 também. Capítulo 3, 3. Assim diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Amém, queridos? Amados, vamos orar a Deus neste momento. Peço que você
Você que está com a sua esposa do lado, pegue na mão dela e ore junto com ela. Se você não está com seu esposo, se você não está com a sua esposa, coloque a mão no seu coração e ore também por ela que não está aqui, por ele que não está aqui. Mas vamos orar agora nesse sentido para que Deus fale conosco nesta noite. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, pelo privilégio que nós temos nesta noite de estarmos na Tua casa. Haja visto que a Tua palavra, Pai, ó Deus, nos traz uma promessa, que o Senhor disse que quando 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor estaria presente. Nesta noite não é diferente, Pai. Nós estamos reunidos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus para glorificar o Teu nome. E é certo que a Tua presença é real no nosso meio. Pai, nós iremos tratar nesta noite, ó Deus, de assunto para casais, ó Deus, para famílias. E pedimos ao Senhor que venha falar a cada coração nesta noite. Tuas filhas, teus filhos que não estão com seus cônjuges aqui, Pai, visita onde quer que eles estejam. E aqueles que estão juntos aqui nesta noite, ó Pai, neste templo, que possam, meu Deus, ser visitados pelo Senhor. E pedimos, Pai, que fale conosco, Espírito Santo de Deus, o amigo inseparável. Fale conosco nesta noite, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amados irmãos, quando nós falamos de casamento, nós vamos entender que Deus é o criador do casamento. Foi Deus quem criou o casamento. Foi Deus que formou esta união entre o homem e uma mulher. E, portanto, irmãos, é necessário que o casamento ele seja estabelecido de acordo com a vontade de Deus. E eu quero tratar com vocês nesta noite sobre um casamento saudável. E um casamento saudável, irmãos, necessariamente, ele é um casamento segundo a vontade de Deus. E este casamento é um casamento abençoado e feliz, quando ele está de acordo com a vontade de Deus. E nesta noite, amados, nós vamos dar um tema para esta mensagem. Como eu trouxe ali, eu quero falar nesta noite sobre 4 pilares de um casamento saudável. E eu queria entrar nesta noite no versículo que nós lemos. E quando Deus, irmãos, Ele cria todas as coisas, Ele forma todas as coisas, a Bíblia fala que, no verso 1 de Gênesis, a origem, a terra era sem forma e vazia, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E começou Deus então a criar todas as coisas. Do nada Deus trouxe tudo à existência. E quando nós olhamos para a criação de Deus, nós podemos observar que Deus colocou tudo nos seus mínimos detalhes, tudo numa total harmonia, tudo de acordo com o que Deus criou, e Deus falou que era bom. E no entanto, irmãos, quando Deus cria o homem, já se passaram 6 dias Deus criando toda a sua criação. E quando Deus cria o homem, irmãos, Deus estabelece então um lugar de conforto, um lugar de harmonia, para que quando o homem fora criado, Deus já tinha estabelecido tudo que o homem precisaria para ele sobreviver. Deus cria todas as coisas. E quando então Deus cria todas as coisas, estabelece ali o homem no jardim, o homem começa então a participar da criação de Deus e começa a administrar aquilo que Deus criara. E a Bíblia fala que Deus colocou o homem para administrar a sua criação. E o homem via que os animais, eles viviam sempre em harmonia. E Deus olhou para os animais e Deus olhou para o homem. E o homem então, ali administrando tudo que Deus fizera,
o homem olha para o Pai, o Filho, o Espírito Santo e diz que não é bom que o homem fique só. E Deus prepara então uma adjutora, uma ajudadora para que estivesse junto com o homem. E haja visto, irmão, que Deus faz tudo perfeito, Deus faz tudo de acordo com a sua vontade, mas Deus primeiro prepara todo o cenário para que o homem e para que a mulher viesse então a participar da sua criação. Então, irmãos, nós olhamos para a criação de Deus, nós olhamos então para o cuidado de Deus, e nós olhamos então, irmãos, para aquilo que Deus começa a trabalhar, que é o casamento. Aqui nós estamos nesta noite, irmãos, aqui está minha esposa, aqui estão vários casais, irmãos, e o casamento é uma obra explicitamente de Deus. Deus está neste negócio, Deus criou este negócio, tudo provém de Deus para o louvor da sua glória. Nós estamos aqui nesta noite como família do Senhor, porque Deus é o arquiteto deste projeto. Deus que preparou todas as coisas para que nós pudéssemos viver uma vida abençoada, segundo os seus decretos, segundo a sua vontade. E eu não vou tomar muito tempo, irmãos, porque temos Santa Ceia. Eu queria aplicar nesta noite, irmãos, os pilares de um bom casamento. Eu queria falar com você nesta noite, pensar com você nesta noite. Eu fiz até a pergunta ali no encontro de casais, para os irmãos, nós vamos trabalhar em 4 pilares. E eu ali fiz até a pergunta, naquele local, qual seria o primeiro pilar para que nós venhamos ter um casamento saudável? Ali tivemos várias respostas, várias pessoas disseram, o primeiro pilar para um casamento pode ser tantas coisas. Aí a Rafaela levantou e falou, o primeiro pilar para que nós venhamos ter um casamento saudável é Deus. O primeiro pilar, irmãos, para que você possa ter o teu casamento, a tua vida formada, edificada, dirigida, redigida e por Deus, tem que haver Deus no teu casamento. Ele precisa ser o primeiro pilar a estar segurando, a estar erguendo, a estar posicionado para que o teu casamento venha a ser feliz. Irmãos, e quando nós olhamos para Deus, há uma frase que eu li essa frase há muitos anos atrás, e quando estava preparando aqui o esboço, eu tentei procurar esta frase e não encontrei o seu autor. Procurei, dei lá na inteligência artificial procurando, fui no Google, fui em outras coisas e não encontrei o autor desta frase, que fala que Deus é um mistério e dentro desse mistério há um enigma. O casamento formado por Deus, irmãos, ele está sempre no centro, ele é sempre o primeiro pilar. Aí quando nós olhamos para Deus, o que nós podemos imaginar de Deus, irmãos? Aí eu fui para as Sagradas Escrituras, e uma das melhores explicações, irmãos, que eu encontro, é claro que nós temos muitas, é claro que você pode agora imaginar o que é Deus para você, o que é Deus no teu casamento, o que pode ser Deus como primeiro pilar que segura a base completa do teu casamento. Você pode enumerar muitas das coisas, mas eu queria que você pensasse comigo nesta noite em Êxodo 3:14. Você pode colocar para mim, Denis, por gentileza? Eu queria que você meditasse comigo nesta noite o que seria Deus, que é o primeiro pilar do nosso casamento. Ali está. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Quando nós olhamos para Deus, irmãos, que é o primeiro pilar de um casamento saudável, nós podemos aplicar esse versículo de Êxodo 3:14, que a tradução é, eu sou o que sou.
A tradução hebraica, Erié, Asher, Erié, que significa mais precisamente, eu serei o que serei, ou eu serei aquele que serei. No conceito teológico, irmãos, deste versículo, ele é interpretado como uma afirmação da natureza divina, indicando um Deus eterno que existe por si só e que está presente em todos os momentos. Esse é Deus. Ou seja, Deus está dizendo a Moisés, para afirmar para os filhos de Israel, que quem está falando é o único Deus autoexistente e também autossuficiente. Romanos 11:36 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quando nós olhamos para Deus, irmãos, ele é autossuficiente. Deus é imutável. Deus, ele cria todas as coisas porque ele é o arquiteto. Antes deles não houve, depois dele jamais haverá. E quando eu estava preparando esta mensagem, o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração, irmãos, porque uma coisa nós temos para os nossos casamentos. Aquele que abençoou, irmãos, ninguém pode amaldiçoar. O teu casamento é abençoado. O teu casamento, ele é edificado por Deus, que é o primeiro pilar. Eu me lembro agora quando Balaque, o rei Balaque, ele assalaria, o profeta me falhou a memória agora, irmãos, Balaão, obrigado pastor, nosso universitário aqui, obrigado pastor. Quando Balaque, ele assalaria Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, Balaão ele vai até o monte alto e lá vê o povo de Israel, e Balaque fala assim, amaldiçoa esse povo. Aí Deus fala para ele assim, como que eu poderia amaldiçoar a quem eu já o abençoei? E eu falo para você nesta noite, Deus já abençoou o teu casamento, irmãos. E se Deus abençoou o teu casamento, ninguém, não há nada que possa amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Porque o primeiro projeto de Deus foi o casamento lá no Éden. É projeto do Senhor. E eu falo para você nesta noite, amado, o primeiro pilar é Deus. Deus, ele estabelece todas as coisas para o homem e a mulher viver em harmonia. E eu falo para você nesta noite, amado, o teu casamento, o nosso casamento, o pastor sempre tem essa frase aqui, não há família perfeita, não há casamento perfeito, mas eu falo para você, há casamento feliz, há casamento abençoado, há casamento onde Deus está, irmãos, verdadeiramente é um lar abençoado por Deus. Amém, queridos? Amados, e trabalhando também, eu queria ir para o segundo pilar. Guarde, o primeiro pilar é Deus. E o segundo pilar que eu encontro aqui, irmãos, para que nós venhamos trabalhar nesta noite, é fidelidade. Primeiro pilar, Deus. Segundo pilar, fidelidade. Gênesis 2:24, o casamento, ele é um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher, instituído por Deus e firmado diante dele. E esse vínculo, irmãos, e essa aliança, ela deve ser e é mantida pela fidelidade. O verbo aqui, unir, significa soldar, colar, uma só carne, uma só cama, uma só bolsa, uma só carteira, um só dinheiro. Quando falou em carteira, minha esposa já deu glória ali, irmãos. Porque quando a gente fala em carteira, moço, você viu minha carteira? Ela fala assim, não vi a nossa carteira. Ela fala nossa carteira. O casamento, irmãos, é uma união biológica e é uma união sexual. É uma união emocional, é uma união espiritual e também é uma união material.
Por que, irmãos, há uma pergunta? Por que muitos casais estão se separando? Por que muitos casais, haja visto agora nos noticiários, há um casamento que está em ruína, está se separando, o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele colocou nas redes sociais que está separando da sua esposa. Por que nós estamos vendo muitos casamentos se desfazendo, irmãos? Muitos casais se separando. É porque eles ainda não compreenderam que casamento é uma união que requer prestações de contas. Lealdade significa fidelidade, honrar a outro na ausência. Quando há fidelidade, irmãos, usa-se com responsabilidade aquilo que você tem. Eu queria te confrontar nesta noite, irmãos. Quando você está com o teu celular ligado à noite, às madrugadas, sua esposa muitas das vezes dormindo ao seu lado, você é fiel à sua esposa nas suas redes sociais? Você é fiel à sua esposa no teu tablet, onde ninguém está vendo, onde ninguém está olhando? Você é fiel no seu celular quando você tem uns contatos que você agrega mais, até mesmo tem contatos que a tua esposa nem conhece, que é seu amigo, sua amiga, e quando ela pergunta para você quem são esses ou essas, há da tua parte uma fidelidade, irmãos? Porque lealdade, irmãos, é transparência, é prestação de contas. Por isso que tudo tem que estar aberto. Eu queria fazer a pergunta: a senha do seu celular, a sua esposa tem, irmãos? A sua esposa pode pegar o seu celular e ela pode abrir as tuas redes sociais, ela sabe das suas senhas, ela consegue entrar, e você também, esposa, o seu esposo também sabe da sua senha. Tem um ditado que diz que quem não deve, não teme. Não temos que ter medo da transparência, irmãos, porque a Bíblia fala, lembre, vocês são uma só carne. Na ausência um do outro, vocês precisarão ser fiéis a este compromisso. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, sobre fidelidade, está lá no versículo que nós lemos, o 3:3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem dele tocareis, para que não morrais. Deus, que é o primeiro pilar, Ele pediu uma fidelidade para a mulher e para o homem. Vocês podem fazer todas as coisas neste jardim, tudo está diante de vocês, podem tocar em todas as coisas, podem fazer todas as coisas, mas eu peço a vocês fidelidade em uma só questão: a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não tocareis, porque o dia que nela tocar, vocês vão morrer. Sabe por que tem muitos casamentos no nosso meio que estão em ruínas, estão se separando, irmãos? Porque estão ferindo o primeiro pilar, que é Deus, porque estão ferindo o segundo pilar, que é a fidelidade. Que quando você fere a fidelidade, que é o segundo pilar, automaticamente você está ferindo o primeiro pilar que sustenta o teu casamento. Então não adianta nada eu estar aqui na igreja, irmãos, fazer uma vista de bem moço, estar aqui nos cultos, nas reuniões, e não ser fiel à minha esposa. Porque se eu não sou fiel à minha esposa, eu já feri o primeiro pilar do meu casamento, irmãos. Porque Deus me disse, cuida, ama da tua esposa. Eu tenho que amar a minha esposa. Eu tenho que fazer com que a minha esposa se sinta feliz, porque eu a protegendo, eu a deixando feliz, automaticamente, irmãos, eu também serei feliz. E eu digo para você nesta noite, mais uma vez, como que está a tua fidelidade no teu casamento?
Como que você está tratando a sua esposa, a sua companheira, a sua carne? Você é uma só com ela. Eu queria trabalhar o terceiro pilar, irmãos. E o terceiro pilar que nós podemos aqui nesta noite abreviar é serviço. Casamento, ele é uma chamada para servir. Marcos 10, 43 e 46. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem não vive para servir, não vive para o casamento. Quem não vive para servir, ainda não entendeu por que existe. Por que você está aqui? Sabe por que existe suas mãos e seus pés? Para servir. E a família, irmãos, é lugar de serviço. O pastor Josué Gonçalves, que é um grande pastor que trabalha muito com família, ele disse a seguinte frase: quem não serve para o casamento. O serviço no casamento, irmãos, é prova de amor. E havendo amados o seu que estava no mundo, amou-os até o fim. Eu preciso amar a minha esposa também com serviço. Eu preciso cuidar da minha esposa, e assim também, irmãos, é uma estrada, é uma rodovia de mão dupla. Eu faço, e ela também vem na outra mão fazendo. Porque assim a gente vai ficar coeso, a gente vai ter um casamento onde os serviços, eles estão divididos. Porque eu não posso, irmãos, subjugar a minha esposa e falar para ela o seguinte: amor, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, desse jeito, assado. Eu tenho que estar junto com a minha esposa. Eu tenho que lavar a louça e ela enxugar. Eu tenho que varrer a casa e ela lavar um banheiro, lavar. Irmãos, é tudo junto. Eu não posso pegar e colocar em cima da minha esposa os serviços que ela tem que fazer. Eu preciso ajudar. Isso é casamento. Eu não posso deixar a minha esposa vir do seu trabalho cansado e chegar em casa e ter que fazer as coisas de casa, eu estando dentro de casa. Casamento é serviço. Se você não serve no casamento, irmãos, você não entendeu que o casamento para você não serve. Você tem que trabalhar. Jesus Cristo, uma certa vez, ele lavou os pés dos seus discípulos, e lavou também, inclusive, os de Judas, que o traiu. E isso, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo fez é graça. Eu preciso entender que tratar a minha esposa com bondade, tratar a minha esposa ao ponto de que eu não posso causar o mal para ela, ao contrário, eu tenho que ver o bem da minha esposa, eu tenho que ver o bem do meu lar. Irmãos, sabe por quê? O inimigo Satanás tem trabalhado tanto nas famílias, porque quando ele destrói um lar, ele destrói uma casa, automaticamente isso reflete dentro das nossas igrejas. Porque não adianta nada eu estar dentro da minha casa e não ter um casamento feliz e saudável com a minha esposa, porque a Bíblia fala lá, o apóstolo Pedro fala que até mesmo se eu estiver em conflito com a minha esposa dentro do meu lar, as minhas orações não são ouvidas. Então eu preciso, irmãos, ter o meu casamento nas mãos do Senhor equilibrado, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa trazer ao meu casamento harmonia e paz. A Bíblia fala, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos, ele diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se eu lavei os pés de vocês, vocês agora também devem lavar os pés uns dos outros. O Senhor Jesus Cristo disse: vocês devem estar prontos para servir. Decidam, irmãos, na casa de vocês precisa prevalecer a graça. E essa graça, irmãos, só temos quando nós verdadeiramente colocamos os pilares para sustentar os nossos lares. Colocamos Deus como nosso principal pilar.
colocamos a nossa fidelidade a Deus e automaticamente aos nossos cônjuges. E servir também, queridos, o casamento nós precisamos servir, porque, irmãos, a nossa casa, o nosso lar não pode ser um lugar ordinário, mas a nossa casa, o nosso lar tem que ser um lugar do extraordinário de Deus, irmãos, o lugar da graça de Deus, um lugar aonde Deus verdadeiramente, Ele tem prazer de estar, tem prazer de entrar, tem prazer de edificar o seu trono e fazer com que a nossa casa seja regida, seja direcionada, seja dirigida por Deus. E eu pergunto para você, irmãos, Deus tem regido o teu casamento? Deus tem dirigido o teu casamento? O teu casamento está edificado em Deus, está edificado na fidelidade, está edificado no serviço? Tem que ter esses pilares na tua casa. E o quarto pilar, irmãos, o quarto pilar que eu quero tratar com vocês nesta noite é sobre perdão. Assim como o Senhor Jesus Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Colossenses 3:13. O perdão exige quebrantamento e humildade. Os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, nós devemos perdoar o nosso irmão todos os dias? Aí o Senhor Jesus Cristo falou assim: vocês devem perdoar 70 vezes 7, que dá quanto, irmãos? 490. Talvez só no casamento esse versículo ele pode se completar, porque quantos irmãos nós falhamos nos nossos casamentos? Mas o casamento, irmãos, exige que o perdão seja quebrantamento e humildade. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque quando eu falho com ela chega e fala na lata: filho, você me entristeceu, porque você fez isso, isso e isso. Eu tenho que me quebrantar e tenho que ser humilde, irmãos, de pedir perdão para ela, reconhecendo que dela também vem o perdão sobre a minha vida. E Deus assim, irmãos, porque onde há paz, onde há comunhão, Deus ordena a bênção. É impossível ter um casamento, irmãos, feliz, sem praticar a arte do perdão. Eu acho que Deus está falando com alguém nesta noite, irmãos. Isso porque o casamento não é a união entre duas pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos, perdão, irmãos. O casamento, ele é uma união entre duas pessoas limitadas e imperfeitas. Por isso, a prática do perdão é fundamental para a fidelidade no casamento. É o marido que não dá honra à sua esposa. É a esposa que não honrou o marido. É a ausência do pai na vida de um filho. É um filho que não honra o pai ou a mãe. Por isso não temos que conviver, irmãos, sem haver o perdão dentro dos nossos lares. Quantos, irmãos, problemas têm entrado dentro dos lares, que simplesmente um ato, que é o perdão, pode, irmãos, fazer com que um grande problema seja resolvido com simples atos de perdoar. O perdão, irmãos, ele é a faxina do coração, é a cura para as memórias amargas. Quantas memórias nós temos amargas, irmãos? Pessoas que nos feriram, até mesmo dentro do casamento, dentro das famílias. Mas perdoar, irmãos, é jogar o lixo emocional fora. Eu falei lá na reunião com os casais, quando você pega o seu lixo dentro da sua casa, amanhã um dia, segunda-feira, você recolhe o lixo da tua casa e coloca lá na rua. Aquele caminhão pega aquele lixo seu e leva embora, e nunca mais ele vai voltar para a sua casa. Assim também é o casamento, assim também é perdoar, irmãos.
Perdoar é você olhar para a ofensa, é você perdoar e nunca mais lembrar daquele problema ou dificuldade. É claro que você não vai ter amnésia, você vai lembrar sim, mas você vai lembrar com um pensamento de que isso já passou, isso já foi superado. Eu digo para você, será que você está aqui e você cometeu algum delito esta semana, até mesmo hoje, contra a sua esposa, e você não perdoou, não pediu perdão ainda? Então, nesta noite, irmãos, você pode pedir perdão, você pode perdoar a sua esposa, porque quem não perdoa, ele desenvolve um câncer na alma. O perdão, irmãos, ele te paralisa. O perdão dentro de um casamento, se não houver perdão, irmãos, ele leva você a ficar estagnado, a não ter emoções felizes e alegres. Você vai morrendo dentro da sua casa, no teu casamento. Então, nesta noite, irmãos, que o teu coração amado esteja pronto a perdoar. Porque, irmãos, há uma doença no nosso meio, que é a depressão. E muitas vezes, irmãos, está um coração que não resiste, aliás, que resiste ao perdão. Muitas pessoas estão escravizadas pela depressão, irmãos, porque não perdoa. E quando você não perdoa, você não somente perde a sua saúde física, você perde também a sua saúde emocional e a sua saúde espiritual. Quem perdoa, irmãos, é mais feliz, e o casamento onde há perdão sempre dá a última palavra a um casamento saudável. Você já pediu perdão hoje? Já perdoou hoje? E eu quero concluir, irmãos, os pilares de um casamento saudável: Deus, fidelidade, serviço, perdão. Que essas marcas estejam presentes no casamento de vocês, e assim o casamento de vocês será um casamento segundo a vontade de Deus, um casamento feliz, abençoado e saudável. Amém? Coloque-se de pé, queridos, em nome do Senhor Jesus. E eu queria novamente fazer aquele convite. Pegue na mão da sua esposa. Você que não está com a sua esposa, com o seu esposo, coloca a mão no coração. A Rafa agora vai lembrar do Marcelo, que está lá embarcado, em alto mar, né, Rafa? Lembra aí do Marcelo. Você que não está com a sua esposa aqui, lembra dela agora neste momento. Esposo que está com a sua esposa. O teu casamento, irmãos, ele não é obra do juiz que o casou. O meu casamento, as alianças foi orado ali pelo pastor Marco, não sei se ele lembra, na casa do nosso amado pastor Jânio em memória. Foi lá no terraço do Jânio. A Cida preparou tudo, o grupo caseiro, e nós, eu e a Simone, casamos. O pastor Marco foi lá, orou as alianças. Não foi o pastor Marco que intitulou meu casamento. Ele só é uma peça na minha vida e na vida desta igreja, para mostrar Deus, revelar Deus, que é o primeiro pilar na sua família. O teu casamento só está firmado hoje, irmãos, porque Deus está no centro. Porque a nossa sociedade, ela tem nos direcionado, irmãos, para que o casamento, para que a família tradicional, ela seja corrompida, ela seja destruída, e ela seja uma união ultrapassada e vencida. Mas nesta noite, irmãos, como uma aliança, né? Eu estou sem a minha aqui, irmãos, porque eu engordei um pouquinho, e a minha aliança estava me apertando. Até falei com a minha esposa: amor, preciso comprar a aliança o mais rápido possível. Senão as pessoas falam assim: o Samuel está sem aliança e está separando da esposa. Eu falei: não, irmãos, é porque eu estou gordinho mesmo, e estava me incomodando, já eu queria até cortar a aliança. Graças a Deus eu consegui tirar, irmãos. Mas a minha aliança com a minha esposa tem Deus
como primeiro pilar. Agora ore pelo teu casamento. Coloque o teu casamento nas mãos do Senhor, irmãos. A Mília aqui coloca a mão no coração aqui, o Gileade coloca lá. Estão trabalhando, irmãos. Tem hora que eles não conseguem ficar juntinhos, mas estão aqui, ó, trabalhando na obra. E nós vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Porque, meu Pai, foi o Senhor, meu Deus, quem criou o casamento. Foi o Senhor que estabeleceu, ó Pai, esta união, ó Deus, complexa, difícil, entre um homem e uma mulher, Pai, duas mentes pensantes, ó Deus, até mesmo, meu Pai, de gostos diferentes, de atitudes diferentes, mas Deus, o Senhor colocou tantas, ó Deus, oportunidades para que nós vivêssemos uma vida, Pai, ó Deus, feliz, direcionada pelo Senhor. E eu falei com teus filhos nesta noite, Pai, ó Deus, o Senhor é o primeiro pilar do meu casamento. Seja o pilar do casamento, Pai, principal dos teus filhos nesta noite. Não deixe, meu Pai, que casamentos aqui, ó Deus, até mesmo, meu Pai, pessoas que estão nas redes sociais, que irão, meu Pai, ser alcançadas, ó Deus, por esta ministração, ó Deus, que eles possam, ao ouvir esta mensagem, também entender que o primeiro pilar tem que ser o Senhor nas nossas vidas, Pai, nas nossas casas. E que eu possa também, meu Pai, ser fiel à minha esposa, na fidelidade em tudo, meu Deus, na fidelidade não só quando estou presente, não quando estou, Pai, aos seus olhos, mas quando estou também, Pai, ausente, ó Deus, da sua presença. Que ela também venha estar, meu Pai, com este mesmo sentimento de fidelidade, e assim os teus filhos aqui nesta noite, meu Deus e Pai, serviço, ó Deus, quantos casamentos, ó Pai, que estão em ruínas, porque o marido, ó Pai, não sabe, ó Deus, tratar a esposa não sabe tratar o marido, ó Deus, e trabalhar os dois uníssonos, ó Deus, juntos, em um só compromisso, ó Deus, de ver o seu casamento, de ver a sua família edificada, ó meu Deus, debaixo da Tua graça e misericórdia, e o perdão, meu Deus, quantos casamentos, ó Deus, que já ruíram, por falta de perdão, pessoas orgulhosas, ó Deus, que não sabem, meu Pai, ó Deus, pedir perdão dentro da sua casa, e isso vai acumulando, até chegar um ponto, ó Deus, que fica difícil o convívio dentro dos lares. Mas nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra esta cadeia, quebra estes grilhões, quebra, meu Pai, todo o laço, meu Pai, que acorrenta, meu Deus, casais que não conseguem um perdoar o outro, que nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, esta barreira venha a ser quebrada, repreendida e anulado, e que nós possamos ter casamentos saudáveis, felizes e alegres, debaixo da Tua graça e proteção. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta noite, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, amém, amém, amém. As palmas também, louva ao Senhor, irmãos, amém. Graças a Deus, irmãos, pode assentar. Mais uma palavra de Deus tão abençoadora, mais uma palavra de Deus para a família.